Boa tarde. Eu vou começar por pedir à Susana, ao José Ricardo e ao Bruno para ligarem as câmaras. E vamos então dar início à nossa sessão de esta aula aberta. Bem-vindos à aula aberta sobre a gestão eficaz dos canais de denúncia para robustecer a cultura ética das organizações. Esta aula aberta está, como sabem, está realizada no âmbito do curso executivo Ética, Compliance e Whistleblowing nas organizações, e é um gosto estar aqui com uma tão vasta audiência, muitos dos quais a participar nesta segunda aula. Como alguns também poderão saber que estava no convite, a primeira aula, que foi sobre fatores-chave de gestão do canal de denúncias, está disponível no nosso canal da Católica Porto Business School do YouTube, que foi feita na altura comigo e com o José Ricardo, que somos os dois coordenadores deste curso. Hoje temos o gosto de ter também aqui conosco, para além de mim e do José Ricardo, os outros dois docentes da Católica, a Susana e o Bruno. Obrigada, Susana e o Bruno, por estarem aqui conosco. Como sabem também, porque já é público, o José Ricardo, eu sou, sou coordenadora do Fórum de Ética da Católica Porto Business School. O José Ricardo é partner da Rodrigues Bastos Magalhães e Silva e Associados, um escritório de advogados. A Susana Magalhães é responsável pelo Gabinete de Integridade Científica do I3S da Universidade do Porto, e o Bruno Castro é fundador e CEO da Visionware. Obrigada mais uma vez a todos. O que nós vamos então partilhar já, e eu vou começar muito rapidamente por fazer aqui uma brevíssima apresentação do que é que vai acontecer, do que é que nós vamos fazer, do que é que nós vamos fazer hoje, e portanto essa apresentação vai ser feita, através de uma brevíssima apresentação dos slides, e nós no fundo vamos falar a gestão eficaz dos canais de denúncia para robustecer a cultura, como vos disse. O que é que nós vamos fazer e como é que vai ser a dinâmica desta aula? Nós vamos fazer uma reflexão entre os nossos quatro, lançando algumas pistas para reflexão sobre o real papel das denúncias no reforço da cultura ética das organizações, e vamos, digamos, também, e por isso apelamos já a todos os participantes, a todos os que estão aqui a ouvir-nos, a ir colocando questões no chat, e vamos depois responder numa reflexão mais alargada, ou a tentar responder, não sabemos se podemos responder a todas, a questões ou inquietações da audiência sobre este tema. No fim, só mesmo para lembrar umas brevíssimas notas sobre o curso, antes de fecharmos esta sessão. Esta sessão está prevista demorar cerca de 1 hora. Nós temos aqui, combinamos poder ter alguma margem de 15 minutos a mais, dependendo, digamos, das questões das questões colocadas pela audiência. Por isso, nós vamos tentar fechar às 6h30, mas poderemos ultrapassar aqui um bocadinho para dar resposta a essas questões. Como é que nós, enquanto organizadores do curso e enquanto equipa de docentes, vemos, digamos, o papel das denúncias do reforço da cultura ética? É isso que nós vamos fazer. E eu, a Susana, vamos abordar mais uma perspectiva da ética, e o José Ricardo e o Bruno mais numa perspectiva do compliance. Porque, na verdade, o que nós achamos todos é que o que é importante nisto é reforçar o diálogo entre as áreas de ética e compliance. E isso é absolutamente crucial, como, enfim, o conceito mestre deste curso e o nosso pensamento sobre esta temática. Mas então, só para, enfim, clarificar e lembrar o que é que nós entendemos por ética e compliance, nós entendemos que estas duas áreas são complementares e reforçam-se mutuamente. No entanto, há diferenças claras que devem ser comunicadas, que
todos devem ter consciência e também aqui dar eventualmente um maior reforço à área da cultura. Eu sei que o José Ricardo depois vai voltar a este slide, mas na verdade a compliance está muito mais ligada ao respeito pelas leis, às regras que devem ser seguidas por todos e cada um em cada situação. Estamos a falar em regra de pretos e brancos, e a compliance também tem que desenvolver mecanismos para punir, para prevenir, naturalmente, e também para punir as más condutas. Pelo contrário, a ética tem um papel complementar e complementa toda esta área. Porque, na verdade, nós não estamos a falar do respeito pela lei, mas também pela aplicação de valores, sejam eles individuais, sejam eles os valores organizacionais. Estamos a falar de julgamentos individuais, que são naturalmente inspirados por esses valores. Estamos a falar de áreas cinzentas, que acontecem muitas vezes e há muitas áreas cinzentas, e na verdade não estamos a criar mecanismos para punir más condutas, mas pelo contrário para promover promover condutas éticas. E isso, o que é uma cultura ética? A cultura ética é, digamos, composta por 3 áreas que são absolutamente 3 pilares fundamentais que se sobrepõem, se relacionam, se reforçam mutuamente, e um dos pilares fundamentais é o programa da ética, que é algo onde está o código, o regulamento e onde está também inserido o canal de denúncias. Normalmente esta área também está gerida por um Ethics Office ou, eventualmente, pela área de Ética e Compliance ou também, muitas vezes, pela própria área ética de Compliance. No entanto, esta área mais formal é também, este programa de ética formal tem que ser também complementado com os valores éticos que têm que estar naturalmente imbuídos nas políticas, nos processos e nas práticas no dia-a-dia da organização e que são reforçados por esse programa de ética. Quer o programa, quer os valores, naturalmente, são reforçados também e relacionam-se com a liderança ética. Não é possível falar na gestão, na cultura da organização, ética ou sem falar da liderança ética, e, portanto, é absolutamente impossível não falar disto sem um adequado e incontestável tone at the top. Nós acrescentamos à literatura também um tone from the top, portanto, em cadeia, e também no middle management, nas esferas intermédias, que são essas que estão, na verdade, no terreno e onde podem, muitas vezes, acompanhar de perto, digamos, as questões mais cinzentas que os colaboradores possam ter. E, portanto, estes 3 pilares são, na verdade, o que nos vão permitir fazer uma cultura ética e permitem fazer a gestão da ética ou a gestão da ética e do compliance. Além destes 3 pilares se reforçarem mutuamente, nós também sabemos da literatura que, na verdade, há um conjunto de fatores que são promotores das más práticas, que facilitam a ocorrência das más práticas. Isto chama-se, digamos, o triângulo da fraude, e acontece fraude ou acontecem más práticas quando acontecem 3 coisas em simultâneo. Uma é quando há oportunidade para que as coisas aconteçam, quando há circunstâncias que permitem a realização de uma determinada ação. Isso acontece por ausência de procedimentos ou ausência de controle, e isso é claramente o papel da área de compliance. E, portanto, a compliance tem aqui um papel absolutamente determinante em desenhar processos para haver controle e para fazer com que não aconteçam estas oportunidades. Depois, naturalmente, a ética, onde é que entra? A ética entra muito na pessoa, naturalmente, na racionalização, na justificação com que cada pessoa dá, de forma a tornar aceitável ou mais aceitável, digamos, esta potencial na prática, com um conjunto de racionais que já todos ouvimos. Toda a gente faz isso, estou a ajudar alguém, não estou a prejudicar ninguém e, portanto, trabalhar estes racionais, a Susana vai já falar como é que nós conseguimos trabalhar estes racionais para que, na verdade, estas más práticas não ocorram ou se evitem estas más práticas. Depois,
mais uma vez, estas más práticas ocorrem também porque há um conjunto de incentivos ou um conjunto de pressões que faz com que haja uma vantagem quantitativa percebida para que haja uma determinada ação. E, por exemplo, num estudo que muitos de vós já viram e que nós já passamos na aula anterior e que vamos aqui daqui a pouco só mostrar mais 1 ou 2 dados, as pressões sentidas para atuar de forma não ética, as 3 principais razões são a pressão em termos de tempo, o cumprir as ordens da chefia e cumprir objetivos ou prazos irrealistas, que naturalmente são as chefias que definem estes objetivos. E por isso, antes de passar à Susana, que vai falar para já na parte da ética, e depois vamos deixar para o Bruno e para o José Ricardo para falar mais na questão da compliance e mais na questão da lei, mais das questões mais técnicas da implementação do canal, nós queremos só aqui sugerir, enfim, recordar que segundo este estudo do Ethics at Work do ano passado, onde Portugal também foi incluído e já é a segunda vez que Portugal inclui, por isso nós temos aqui os dados comparativos de 2021, 2018, que foi o último ano, porque este estudo é de 3 em 3 anos, e o global dos 13 países internacionais que fazem parte deste estudo, mas na verdade, como eu dizia, as 3 principais razões que influenciaram as razões para não denunciar, para não comunicar, para não reportar as más práticas foram não acreditar que seria tomada qualquer ação corretiva, sentir que poderia colocar em perigo o meu trabalho, e esta lei de proteção dos denunciantes vem naturalmente proteger, ou tentar proteger estas pessoas do perigo designadamente de retaliação, mas também esta razão preocupante do ponto de vista da ética, que é sentir que era algo que não me dizia respeito. Por isso, tendo em conta, enfim, lembrando-nos destes dados, eu ia agora pedir então à Susana para poder falar-nos um pouco sobre como é que estas racionalizações e qual é o papel da ética antes de falar no papel da compliance. Obrigada, Susana. Muito obrigada, Helena. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui a participar nesta aula aberta e tenho a certeza que será uma reflexão interessante e produtiva para todos que nos estão a ouvir e para nós também que estamos a colaborar como docentes, como palestrantes aqui nesta aula aberta. Eu gostava de começar por dizer que as razões que a Helena apontou agora, pelas quais as pessoas não reportam más práticas ou situações de práticas questionáveis e que precisam de ser averiguadas, remetem-nos precisamente para a necessidade de, dentro das organizações, encontrarmos espaços seguros que permitam que estas razões que estão aqui apontadas neste estudo sejam verbalizadas, partilhadas, refletidas e discutidas, porque, na verdade, só quando isto acontece é que há uma consciencialização dos verdadeiros motivos pelos quais não reportamos ou pelos quais não confiamos, em geral, nos canais de denúncia e no sistema instituído para a sinalização de fraude, corrupção e más práticas. Na verdade, o que nós encontramos no contexto das organizações, eu estou mais ligada a uma organização que trabalha na área da investigação científica, mas em geral é isto que acontece. Nós, na verdade, o que nós temos é um sistema no qual nós estamos integrados enquanto comunidade e dentro desta comunidade deparamos nós, indivíduos, nós, pessoas únicas e singulares, com áreas que não são preto no branco, são áreas cinzentas, em relação, e portanto encontramos situações que nos levantam muitas questões éticas e precisamos, e é só quando temos esses espaços seguros que nos permitem refletir em conjunto, ainda que sobre situações hipotéticas, sobre as questões éticas com as quais nós convivemos no nosso exercício profissional, que na verdade somos capazes de desconstruir determinados medos em relação à denúncia ou então promover práticas que permitam que a denúncia seja de facto eficaz no sentido de contribuir para um melhor ambiente ético na organização. Diria que, em geral, aquilo que nós
encontramos em contexto organizacional é um primeiro nível de compliance que é fundamental, porque na verdade é neste nível de compliance que nós vamos encontrar as linhas de orientação, as normas, o horizonte que nós queremos atingir ou que não queremos atingir, e eu relembro sempre que a definição de ética de Paul Ricoeur é a procura da vida boa com e para os outros em instituições justas, e a questão da justiça na instituição passa precisamente pelo conjunto de normas e de regulamentos que temos instituídos e que regulam as boas práticas. Há dentro dessas das organizações, na verdade, quem não queira apenas cumprir as normas por cumprir, por medo de ser sancionado ou punido, mas que precise de aderir ativamente a essas normas, aos valores e aos princípios, para que o trabalho possa ser, na verdade, mais satisfatório e para que o ambiente ético da organização também seja melhor. Eu diria que, em geral, a falha na compliance, portanto, a falha no seguimento das normas e das regras, ocorre muito mais frequentemente quando nós não aderimos ativamente às normas do que quando o fazemos. E depois há um terceiro nível que será, na verdade, aquele que é ambicionado, ou que se procura chegar, ou que se ambiciona chegar, quando não nos limitamos a cumprir normas ou a aderir ativamente às regras instituídas, mas também nos preocupamos com quem somos e com quem queremos ser, na verdade. Portanto, em relação ao canal das denúncias, eu diria que não é apenas, embora obviamente que os estudos comprovam que uma das principais razões é as pessoas não acreditarem que alguma coisa vai acontecer se eu denunciar, e também o próprio caminho solitário que essa denúncia muitas vezes implica, mas há uma outra área na qual nós temos de investir, e daqui também a necessidade de refletir eticamente sobre as situações que possam surgir. Há uma outra área que é fundamental, que é a definição de termos e conceitos. E, na verdade, em relação ao canal de denúncias, nós podemos dizer que uma das razões também que pode levar as pessoas a não denunciarem será precisamente o facto de não terem a certeza que a situação que estão a testemunhar, ou que aconteceu, ou que está a acontecer, ou na qual estão envolvidas, ou que outros estão envolvidos, pode ser, na verdade, identificada como uma situação de corrupção ou de fraude. Portanto, os próprios termos e conceitos que são usados nesta área também levantam questões em termos do significado dos termos e dos conceitos usados. E, portanto, nesta situação, necessidade de clarificação de termos e conceitos, é importante que as organizações invistam nestes espaços seguros para refletirmos sobre as questões éticas com as quais nós somos confrontados, levando as pessoas a pensar não apenas sobre as normas, mas pensar com as normas, com a lei, com os regulamentos, no contexto do seu dia-a-dia profissional. São estes espaços seguros que, eventualmente, e muito provavelmente, poderão diminuir essa desconfiança em relação ao canal de denúncia instituído e também poderão promover dentro da organização as ferramentas para que essa denúncia contribua para um clima mais ético. Portanto, é nesses espaços seguros que nós podemos ser escutados e, portanto, ser credibilizados enquanto testemunhas das nossas preocupações éticas, e ao mesmo tempo é também nestes espaços que nós vamos adquirir conhecimento sobre os termos e conceitos que fazem parte das próprias leis, das próprias normas instituídas. E antes de passar a palavra a quem vai falar da compliance, queria dizer que num estudo que foi elaborado pela McKinsey entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, concluiu-se que as principais razões pelas quais as pessoas deixaram os seus empregos durante o período da pandemia foi precisamente, uma das principais razões foi a falta de líderes que cuidam, outra das principais razões foi a falta de expectativas no trabalho e, portanto, no desenvolvimento do trabalho, falta de perspectivas de carreira e desenvolvimento de carreira e a falta de um sentido, de um trabalho com sentido. E, curiosamente, as razões pelas quais as pessoas regressaram aos seus postos de trabalho, claro que aqui temos uma distinção, mas não vamos agora entrar por aqui, entre aqueles que na verdade atualmente estão desempregados e aqueles que atualmente estão a desempenhar tarefas não tradicionais, portanto em relação àquilo que faziam no pré-pandemia. Uma das principais razões é terem na verdade a possibilidade de desempenhar um trabalho com significado.
Ora, é exatamente aqui um trabalho com sentido, um trabalho significativo, é neste ponto que a reflexão ética em conjunto e os espaços seguros de reflexão ética permitem promover, ou seja, estes espaços seguros de reflexão sobre questões éticas permitem, na verdade, contribuir para encontrar esse sentido e fazer com que as pessoas, na verdade, se sintam realizadas no trabalho que estão a fazer e, portanto, que também tenham mais apetência para denunciar situações que levam a uma má qualidade do trabalho executado. E para concluir, eu diria o seguinte, o que é importante em termos de implementação, portanto, a compliance é fundamental, desenha, no fundo, as linhas, as fronteiras, o horizonte pelos quais nós nos devemos reger. A ética permite esta reflexão sobre as zonas cinzentas e todas as questões éticas com as quais nós convivemos e como é que efetivamente nós resolvemos essas questões no dia a dia. E se não houver este espaço, o canal de denúncias pode ser, na verdade, um campo de batalha entre quem denuncia e quem é denunciado, entre quem sinaliza e quem vai ser, no fundo, punido se essa sinalização for comprovada. E, na verdade, a reflexão ética permite retirar este significado de luta e de batalha do campo do canal de denúncias e transformá-lo, na verdade, num espaço de diálogo entre todos os intervenientes no contexto organizacional a que nos estamos a reportar. Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra agora ao Bruno e ao José Ricardo, ou José Ricardo penso eu que é primeiro. Exatamente. Agora é o José Ricardo que vai, enfim, falar-nos um pouco sobre a compliance. Obrigada, José Ricardo. Obrigado, Helena. Mais uma vez é para mim um gosto enorme que mais não seja o facto de ter tido o privilégio de passar como aluno por essa casa, ter feito a licenciatura e a pós-graduação, e portanto para mim é sempre um eterno privilégio sentir-me em casa. Eu evidentemente não tenho a bagagem científica que tem a Helena e que tem a Susana, mas acho que poderei partilhar, e é esse o objetivo desta minha intervenção, poderei partilhar convosco alguma experiência que venho tendo como advogado, é isso que eu sou, e no âmbito da minha atividade como responsável e colaborador em alguns canais de denúncia. Eu para organizar as minhas ideias, e sob o impulso da Helena, alinho como tema desta minha pequena intervenção o denunciante e a sua proteção. É evidentemente numa perspectiva de compliance, que eu aqui vos vou falar, mas tenho que sublinhar aquilo que a Helena e a Susana já nos disseram e com o qual, comentários com os quais eu concordo em absoluto, e aliás o slide número 5 da Helena evidencia muito bem o que na minha perspectiva deve acontecer, que é a ética e a compliance estarem de cara virada uma para a outra e não de costas viradas uma contra a outra. São complementares. É evidente que, agora pessoalizando a minha intervenção e a do Bruno no âmbito da nossa atividade, desculpem a expressão, é uma chatice, porque temos que fazer cumprir a lei, temos que olhar para o que é que está na lei, mas não somos alheios, eu não sou, e conheço o Bruno e sei que ele também não é, mas por ele falará ele quando intervir, que evidentemente ajuda-nos muito ter a percepção e o apoio da componente ética no desempenho das nossas funções de compliance. Eu enunciei aqui nas minhas notas essencialmente 5 pontos relativamente aqui à questão do denunciante e da sua proteção. O primeiro ponto é o que a lei portuguesa veio permitir, é que a denúncia possa ser anónima. Portanto, era uma questão que se debatia, mesmo do ponto de vista penal, mas no caso concreto a lei portuguesa é muito clara e permite que a denúncia seja anónima. E o facto de ser anónima, eu normalmente falo nestas questões mais a meio, mas aproveito já, o anónimo não significa que seja um campo aberto
a um vazadouro de denúncias e, designadamente, de denúncias falsas. O denunciante deve ser formado, deve ser esclarecido que o uso do canal de denúncia é o último recurso depois de ter passado um caminho da ética e o percurso dos mecanismos que a ética permite, no sentido de tentar encontrar as soluções que são necessárias para a boa vivência e a boa convivência no âmbito laboral. Portanto, como muito bem dizia a Susana, não é esse o objetivo do canal de ética, repito-me, servir de vazadouro imediato para qualquer tipo de reclamação. E, portanto, nessa medida, anonimato não se confunde de todo com a possibilidade de se poderem fazer todas e quaisquer denúncias e, designadamente, denúncias de cariz falso. Outra nota é a confidencialidade, que é uma regra de ouro, evidentemente, que quem gera, quem conduz um canal de denúncia tenha e salvaguarde a confidencialidade, porque só dessa maneira é que o denunciante vai confiar no canal de denúncia. O Bruno, e portanto não vou meter, foi ciência alheia, o Bruno vai nos falar sobre as questões de segurança e a importância das questões de segurança, e portanto eu sobre essa vou saltar, porque isso sabe muito, mas a questão da confiança, a questão de o denunciante saber onde é que eu posso denunciar, como é que eu posso denunciar. A pessoa que me está a ouvir vai manter confidencialidade relativamente ao que eu lhe vou transmitir. E, por último, a pessoa que me está a ouvir vai dar seguimento àquilo que eu lhe vou denunciar. O seguimento não significa que tenha que, no final do dia, acolher e corresponder à denúncia que foi feita. Seguimento significa tratamento e, no final do dia, esclarecer o denunciante. Sim, senhora, a senhora ou o senhor tinha razão, o senhor tinha meia razão, ou o senhor não tinha razão absolutamente nenhuma. São estes mecanismos que são estruturas mestres, que são princípios estruturantes do funcionamento de um canal de ética e da vontade e disponibilidade do denunciante a eles recorrer. Por cima de toda, digamos, a conduta do denunciante está necessariamente a confiança. E como eu costumo dizer, não há meia confiança, não há um quartilho de confiança e não há um terço de confiança. Ou se confia ou não se confia. E, portanto, esta era a segunda nota que eu gostava de partilhar convosco relativamente digamos, à forma de proteção do denunciante. Terceira nota é a de desresponsabilização do denunciante pelo conteúdo das denúncias que faz. A lei também é muito clara quanto a isso, em transposição da diretiva, e, portanto, vem estabelecer exatamente esse princípio de desresponsabilidade. Agora, desresponsabilidade versus comportamento responsável. Voltamos outra vez à questão da denúncia falsa e, evidentemente, de ser altamente responsável desse comportamento. Portanto, insisto, desresponsabilização pressupõe comportamento responsável, comportamento diligente e comportamento cuidadoso na realização dessa mesma denúncia. Quarto ponto, o problema da retaliação. A Helena, já agora, Helena, se não se importa de exibir, eu vou só um instante atrás, que é também para se perceber com factos objetivos. A Helena não se importa de passar o slide 8. Obrigado, Helena. Este slide evidencia exatamente o que eu estava a dizer. Se olharmos para os 6 tópicos iniciais, surpreendentemente ou não, identificamos 5 deles, sublinho 5 em 6, clara e diretamente relacionados com a falta de confiança e o receio da realização da denúncia. E é evidentemente preocupante quando, relativamente aos números em Portugal, passamos 2018 de 32%
para 47%, perdão, e passamos em 13% para 21% relativamente ao tópico não queria ser visto como uma pessoa problemática por parte da direção. Portanto, este é um exemplo claro, escarrapachado, que evidencia a importância de se confiar, ou o denunciante poder confiar no canal de denúncia. Desculpem ter feito esta marcha atrás, mas parece também importante e elucidativo para a questão que eu estava, que acabei há pouco de sublinhar. Falava eu na proibição de retaliação. É evidentemente um tópico muito, muito relevante e altamente, vou pôr assim uma expressão mais aligerada, altamente complicado na relação do denunciante e do denunciado no exercício do direito junto do canal de denúncia. E começando pela opção que o legislador português fez, e na minha perspectiva muito bem, porque ela não corre da diretiva, o legislador português teve o cuidado de estabelecer um conjunto de 9 situações em que se presume retaliadora a reação por parte da entidade empregadora. Isto é, desde que essas 9 situações que estão enumeradas na lei ocorram no espaço de 2 anos após a realização da denúncia, presume-se que aquele comportamento ou aqueles comportamentos foram retaliadores. O que é que isso significa? Se presume, significa que passa, em linguagem futurística, para o lado da entidade empregadora, a bola para provar que não, senhora, que não teve nenhum intuito retaliador, o processo disciplinar para despedimento que foi instaurado e todas as outras 8 situações que estão enunciadas na lei. Portanto, é de louvar esta opção legislativa que ocorreu em Portugal de se estabelecer uma presunção de retaliação. E mais um elemento para proteger o denunciante e prevenir a retaliação, porque evidentemente é o último desenlace que se pretende numa denúncia, é que haja uma reação retaliadora por parte do destinatário dessa denúncia. E então, uma outra componente é evidentemente a componente indemnizatória. Isto é, o denunciante tem o direito a ser indemnizado. Evidentemente, a indemnização pressupõe demonstração de danos, portanto, não é tudo pelo facto de ter sido, ter sido dirigido a uma determinada prática, ou uma determinada conduta, ou um comportamento da entidade empregadora, que tem direito à indemnização. Não, para ter direito à indemnização tem que provar a existência desses danos e tem que provar o chamado nexo causal, que é aqueles danos ocorreram porque a entidade empregadora, eu estou a resumir o ambiente laboral, porque a entidade empregadora teve aquele comportamento comigo. Portanto, neste caso concreto, ao fim e ao cabo, a lei quis reforçar, prevendo especificamente aqui neste ambiente, ou nesta lei especial, o direito do denunciante a ser indemnizado. Quinto e último ponto nesta minha abordagem, necessariamente telegráfica, à questão do denunciante e da sua proteção. Mas já agora, Helena, não se importa, por favor, de exibir o slide 18. Esse não é o 18, Helena. Não? O 18 é o da retaliação, Helena. Esse. Obrigado, Helena.
no âmbito deste trabalho Exit Work 2021, relativamente à questão, depois de reportar a questão ou de falar sobre os seus receios, sentiu algum desfavorecimento pessoal ou alguma forma de retaliação, evidentemente, a mim não deixa descansado o facto de Portugal estar abaixo da média, que a média global são 43% e Portugal está em 42%, mas apesar de tudo, deixa-me, digamos, algo descansado no sentido, não descansado porque eu necessariamente sou exigente nestas e noutras questões e, portanto, certo poderemos chegar a 0%, mas confesso que gostaria de estar mais próximo propriamente da Espanha e da Suíça do que dos outros países, ou concretamente a meio da tabela. Mas é para termos a noção de que realmente quase metade dos inquiridos veio dizer que sentiu retaliação em face a uma denúncia que fez. E agora sim, o último tópico é o da formação. É evidente que questões históricas de natureza política e social em Portugal fazem expectivar o denunciante digamos, num alcance negativo. Todos nós, do ponto de vista histórico, temos presente a atitude ou a conduta daquele que era denominado como bufo, do ponto de vista político e policial, e, portanto, é exatamente na formação e na adequação aos tempos de hoje, e tentando, evidentemente, guardar no local que é devido da história esses momentos pelos quais passamos, e a relevância social que na altura teve, e a importância e o sentido negativo que essas condutas na altura tivemos, mas adaptar e formar os potenciais denunciantes nos dias de hoje. Portanto, tal como em qualquer temática, é um tópico que eu não posso deixar de registar: a formação, a informação, a explicação do cruzamento da ética e de compliance, e, portanto, são tudo circunstâncias que me levam a enunciar como quinto e último tópico a formação. Eram estas notas telegráficas que gostava de partilhar convosco e passo agora a palavra ao Bruno. Muito obrigado. Sim, Bruno. Sim, Bruno. Tem a palavra, naturalmente. Olá, boa tarde, Helena. Antes de mais, meus agradecimentos pelo convite. É um prazer. Eu não tive a oportunidade de estudar na Católica, estou em Coimbra, em concorrência, mas é sempre um prazer poder participar neste tipo de eventos. Aproveito para me apresentar, chamo-me Bruno Castro, sou CEO e fundador da Visionware, uma empresa especializada em segurança e está quase a fazer 18 anos. Eu ando pessoalmente nisto já há quase 30 anos, às vezes dou por mim a pensar que sou um dinossauro nesta área. E, portanto, estou aqui a fazer aqui um conjunto de apontamentos na sequência das apresentações dos meus colegas. E um bocadinho aqui numa espécie de sequência daquilo que eu tenho vivido, tudo que é investigações forenses. Nós fazemos muito a parte de crime na parte digital, forense. Hoje em dia, quase tudo que envolva investigação forense envolve uma componente digital. Portanto, é uma das nossas expertise. E reparo que hoje, ao final de 10, 15 anos disto, que começamos a dar muito mais importância ao valor, à questão da ética e da cultura, propriamente à questão da tecnologia, da detecção, da monitorização, do controle, que foi sempre aquilo que nós nos baseámos no respeito à cibersegurança. E, portanto, hoje começa a dar para mim, realmente a dar muita importância à parte cultural e à ética por si só nas organizações e em prol de tudo que envolva controle, tecnologia, limitações e compliance. Okay? Portanto, tenho que ver aqui, expressar um pouquinho aqui o que eu dito antes e realmente é realmente um facto também, e vem considerar a minha experiência nesta área. Então, Helena, pedi-lhe que colocasse um slide. Eu vou tentar fazer aqui uma abordagem um bocadinho mais prática, mais operacional, mais uma vertente de hands-on
que é que seria implementar um canal de denúncia, desmistificar o que é que seria um canal de denúncia por si só, uma solução aplicacional e tecnológica que suporte um canal de denúncia que demonstre confiança. Okay? Para ter essa demonstração de confiança tem que ser seguro. Esta nova tendência, e vai haver aqui uma nova explosão de softwares e serviços, as a service ou não, on-premises ou na cloud, de canais de denúncia por software. Mas é importante, no meu entender, rapidamente desmistificar o que é realmente necessário e tudo que façam para além disto é uma extra mile que fará ou não sentido com a área de negócio ou setor, mas será sempre um extra mile, ok? Isto porque nós antevemos e estamos a começar a perceber que já aparecem soluções de canais de denúncia com superpoderes e cheias de funcionalidades e mais alguma coisa que não fazem, no meu entender, muito sentido, mas que importa clarificar qual é a baseline, ok? Portanto, keep it simple, canal de denúncia que vai ser assente tipicamente num software / tecnologia, seja ele on-premises, instalado no cliente ou na organização, ou as a service numa cloud, ou num provider de software deste género, isto tem que ser capaz, essencialmente, de, ponto 1, receber, processar, gerir e controlar as denúncias de forma estanque, que é muito importante, esta componente. Tem que haver um follow-up constante dos processos de denúncia dentro do software, e temos que nos lembrar que são sempre processos individualizados e estanques uns dos outros. Tem que haver um canal de comunicação com o denunciante. Essa funcionalidade tem que estar disponível. É um dos requisitos de base. Outro dos pontos muito, muito relevante, e depois no slide seguinte irei abordar isso, é a conservação das denúncias. Isso quer dizer, os dados associados à denúncia e ao processo de denúncia, e tudo que vem anexado, tem tempos de conservação obrigatórios. Portanto, a plataforma terá que ser obrigada a ser capaz de garantir essa conservação imutável porque está associada aos processos de denúncia. Okay? Há um conjunto de prazos que estão associados, vai desde os 5 anos mínimo até enquanto decorrer os processos, mas essencialmente essa funcionalidade tem que existir, é muito, muito importante. Conservar os dados de forma imutável e de forma segura ao longo. Outro ponto que será cada vez mais relevante é o reporting e a extração dos dados que têm a ver com as denúncias. Isto porquê? Porque cada vez mais será obrigatório e será necessário prestar contas. E prestar contas vai ser necessário exportar informação que vem de cada processo de denúncia. E, tipicamente, a plataforma terá que ser capaz de exportar essa informação de acordo com as necessidades / exigências de quem as exige, seja a autoridade, seja internamente, seja externamente, mas essa funcionalidade, no nosso entender, é obrigatória. Esta capacidade de uma forma custom-made, definir como é que vou extrair informação das denúncias por conjunto ou individualmente. Tem que ser compliance RGPD, isso parece uma obra. Tem que ser user-friendly para o denunciante. Okay? Essa simplicidade da forma como ele aborda um processo de denúncia tem que ser simples, ágil, tem que ser flexível, tem que ser intuitivo, para que o denunciante não se sinta com menos vontade de fazer denúncia só porque é complexo ou não sabe como é que há de operar a plataforma. A plataforma terá que ser capaz de receber denúncias de forma oral ou escrita. Tem que ser auditável. E auditável para nós chamamos traceability. Tem que haver a capacidade, em qualquer momento, a plataforma num todo ser rapidamente auditável por quem direito. E esse é um ponto muito relevante, porque temos visto que isso não é propriamente modus operandi das plataformas. Okay? E, por fim, tem que ser seguro. Eu vou explicar o porquê tem que ser seguro e ser altamente crítico este ponto. Não há nenhuma certificação de segurança, não há nenhum carimbo de segurança que vá aparecer no processo de procurement para este tipo de soluções. Se aparecerem é falso, diga-se. Okay? Se a uma plataforma está a concorrer num processo de procurement e que diz que tem um carimbo XPTO que garante que isto é seguro, é falso. Okay? Não existe isso. Existem modelos de forma a quem compra controlar essa plataforma para garantir pelo menos os requisitos mínimos de segurança. Portanto, ele é pedido que saltasse para o próximo slide. Eu tentei ser aqui bastante sucinto e vou tentar ser também na minha descrição. Vamos ver. Nós na Visionaire temos passado os últimos 2, 3 anos
constantemente, e isto é mediático, não é novidade para ninguém, ataques sucessivos, possíveis ataques sucessivos, muitos deles muito destrutivos e massivos e cada vez mais mediáticos. Temos que entender que uma plataforma que suporte um canal de denúncia vai armazenar, vai guardar todo o historial que possa haver dentro de portas que tem a ver com denúncias. Okay? Estamos a falar, e há pouco a Susana falava na questão de haver aqui batalhas internas, poderá inclusive aqui um lavado de roupa suja dentro da plataforma de denúncias, ok? E que vai ter necessariamente muita informação, diria que grande parte dela muito sensível e extremamente valiosa. Já vamos à parte do valiosa. O sensível é óbvio, estamos a falar de haver denúncias que envolvem informações críticas e sensíveis dentro da casa, e, portanto, que é confidencial em vários paradigmas, portanto, dentro da parte de plataforma é suposto haver Chinese walls de confidencialidade nos processos de denúncia. Imagine o que era ter uma plataforma destas que é exposta e há um leak desta informação para o público de tudo que é denúncias e as tais batalhas que possa haver internamente para o público. Ok? Pronto. Esse é o ativo que nós temos, essa é a informação que nós temos que proteger. Portanto, para além de tudo o resto, da forma da confidencialidade do denunciante, tudo que advém disso tudo, a própria informação que a plataforma vai armazenar tem este ativo que é altamente valioso, sensível e crítico. Pior que isto, é que isto está exposto diretamente para todo o mundo cibernauta. Ok? Portanto, não há aqui nenhum tipo de barreira que eu possa aplicar nisto, em termos de segurança ativa, não existe. Eu vou ter que colocar esta plataforma online, vou ter que disponibilizá-la para tudo a internet e ela vai ter que receber informação constantemente e armazená-la. Ok? Pronto. A tendência, e é um dos pontos que tenho aqui marcado já há algum tempo, e andamos a pensar nisto também, é que esta plataforma vai sofrer ataques sucessivos e constantes e em crescente, provavelmente ter uma curva exponencial, de ataques cibernéticos a esta plataforma. Porquê? Porque a informação que lá está é altamente sensível e, no caso de haver uma intrusão, garantidamente haverá uma de duas. Ou vão expor a informação para denegrir a imagem, e isto paga-se, ou vão chantagear a organização. Okay? Muito no modelo de ransomware. Okay? E, portanto, este é um ponto que nós temos que ter bastante cuidado. Não nos podemos esquecer, e passando aqui para a questão das vulnerabilidades, isto é uma plataforma aplicacional, portanto, tem tecnologia e aplicações personais, portanto, irá ter vulnerabilidades de segurança que vão ter que ser corrigidas ongoing, forever, para sempre. E isto leva-nos depois à parte final, tem a ver com a confiança. Portanto, isto será certamente um mecanismo de evolução da maturidade da organização, mas também não podemos esquecer, e nós temos visto constantemente aqui fazer o ring the bells aqui na nossa cabeça, trabalhamos como security officers em muitas organizações que já estão a implementar isto ou já implementaram, que é ser um canal exposto para a internet, uma plataforma que guarda informação muito sensível da organização. E aqui depois pergunta-se o que fazer a seguir. Pronto. E não há nenhuma, obviamente não há nenhuma vacina mágica para isto. Iremos ter que implementar medidas de segurança preventivas. O que é que isto é? Constantemente avaliar o nível de segurança da aplicação, ela ser traceable, ser inteligente ao ponto de evitar a informação de como é que ela está a comportar, sermos capazes de auditar continuamente esta plataforma, seja ela em casa, ou seja ela como um provider externo, ou seja ela numa cloud, ela tem que ser capaz de receber este tipo de testes constantes para nós irmos estressando e avaliando a plataforma ao ponto de termos alguma garantia de que ela está minimamente segura para estar no ar. Portanto, isto o meu ponto de alerta é exclusivamente este. Eu vou dar aqui um caso muito, muito interessante que nos aconteceu a semana passada, de uma organização que implementou um canal de denúncia de uma plataforma até bastante reconhecida, as a service, um SaaS, um software as a service, que de meia hora após ter colocado no ar a plataforma recebeu à volta de 3.000 denúncias no espaço de um minuto. Era falso, obviamente. Nós fomos bots, são sistemas automatizados a correr à procura de falhas de segurança e tentaram a plataforma e 30 minutos depois ela está no ar, levou com 3.000 e tal denúncias instantâneas, massivas, falsas, para testar a plataforma. Que durou meia hora no ar até ser atacada. E ainda por cima, com sucesso, porque realmente conseguiram fazer esta injeção massiva de denúncias. Isto é só o começo. Graças também de casos piores que irão acontecer no futuro, mas fica aqui só o alerta e mais de modo operacional e hands-on,
daquilo que nos espera, está bem? Obrigada, Bruno. Obrigada, José Ricardo e Susana, naturalmente. Enfim, parece que está bem visível, digamos, as preocupações sobre as denúncias e sobre a implementação dos canais a vários níveis, quer do ponto de vista mais técnico ou tecnológico, seja de cumprimento da lei, seja da parte da tecnologia, quer as preocupações agora acrescidas com estes riscos também de tecnologia para evitar o mais possível as denúncias, e essas denúncias evitam-se com a criação dos tais espaços seguros de que a Susana falava. Eu apelo, digamos, agora, antes de fazer uma nova ronda, tem aqui um participante que eu vou ler, mas apelo a que quem quiser possa fazer algum comentário, algumas perguntas, para que nós possamos agora, até ao final, não só comentarmos uns aos outros, e portanto, no fundo, eu agora vou pedir à Susana, depois ao José Ricardo e depois ao Bruno, para comentar ou para acrescentar algum tópico que achem relevante depois desta breve apresentação de cada um de nós. Mas eu vou ler aqui que a referência à necessidade do canal de denúncia ser capaz de permitir a denúncia oral é uma exigência legal. Se a plataforma cumprir todos os demais requisitos referidos, mas apenas permitir uma denúncia por escrito, anónima e não oral, deixa de estar em conformidade com a lei. Pronto, eu vou, não sei se alguém quer já começar, ou talvez iria sugerir à Susana que fizéssemos aqui uma outra ronda, visto que esta é uma pergunta muito técnica, que vamos responder daqui a pouco, mas talvez sugerisse agora à Susana para comentar, acrescentar a cada uma das nossas intervenções. Muito bem, muito obrigada. O comentário que gostaria de fazer, depois de ouvir o José Ricardo e o Bruno, é que, na verdade, aquilo que está na lei e que foi tão bem que ficou tão bem explicitado e que foi sintetizado de uma forma muito clara pelo José Ricardo, alguns pontos fundamentais, o facto da denúncia poder ser anónima, a importância da confidencialidade, o valor da confiança na base de todo este processo, a proibição da retaliação, na verdade, vem ao encontro da posição assinalada naquele slide que, aliás, o José Ricardo pediu à Helena para exibir novamente e que, no fundo, está, ou seja, que fundamenta esta ideia de que só pelo diálogo entre a ética e a compliance é que nós podemos promover um ambiente em que haja, na verdade, confiança. Porque o facto de haver uma lei que diz que é proibida a retaliação é constantemente contrariada com a prática, que também vimos no estudo, nos resultados do estudo, que, na verdade, portanto, a prática do dia-a-dia das pessoas que já experienciaram situações de denúncia de mais práticas ou de situações mais graves de fraude e corrupção, e que foram, de certa forma, e depois aqui surge a questão que eu assinalei a propósito dos termos e conceitos, que é quando é que, na verdade, eu posso, e a lei parece que prevê 8 situações em que eu posso, na verdade, alegar que fui vítima de uma ação de retaliação por parte da organização, mas é uma das questões que se coloca, em que situação é que eu posso, na verdade, dizer e fundamentar que estou a ser vítima de retaliação. Como é que se manifesta a retaliação? Como é que essa retaliação se manifesta após a denúncia? E a lei aponta algumas situações, eventualmente, no contexto em que cada um de nós está inserido, essa retaliação pode assumir contornos que não sejam tão claros, e, portanto, as pessoas também podem ter podem se ver confrontadas com essa questão. Depois, em relação à confiança, eu estava a ouvir o Bruno e estava a pensar que, na verdade, muitas organizações devem estar a dizer mal da vida delas por terem que ter canais de denúncia que são tão vulneráveis, como toda a nova tecnologia que está na nuvem e que remete a informação para a nuvem, o é. O que também me leva, mais uma vez, a dizer que, sendo possível, e o José Ricardo frisou isso logo no início da sua intervenção,
sendo possível, na verdade, conciliar posições, clarificar e corrigir de uma forma interpessoal e dentro da organização, através precisamente destas reflexões que se possam fazer no contexto da reflexão ética, será sempre preferível, diria eu, a canais de denúncia que são tão vulneráveis. O que não significa que os canais de denúncia não sejam importantes, e são, obviamente, até porque podemos fazê-lo anonimamente, e eu acho que esse anonimato é fundamental. Não sei se a pergunta que a pessoa que colocou a pergunta, se um canal não tiver essa opção, se na verdade está a cumprir, penso que era essa a pergunta, não era, Helena? Se o canal só te permitir registros... Não, é que está oral, é oral. Se é por cá, só permitir a denúncia oral? Escrita. Não. Escrita. Só permitir é preciso ser exatamente. Pronto, portanto, não sei tecnicamente o que é que o Bruno ou o José Ricardo podem dizer, em termos da lei, o que é que a lei diz especificamente em relação a esta especificidade da oralidade e do escrito, mas na verdade aquilo que me parece é que o canal de denúncia vem no fundo chamar a atenção para todo um conjunto de maus comportamentos e más práticas que não são prevenidas e sobre as quais não há espaço nas organizações para se prevenir e para formar as pessoas de maneira a que estas situações não ocorram. Quando elas ocorrem, eu diria que a confiança é fundamental para que haja de facto essa denúncia e para que se possa corrigir dentro da organização e que não haja novas situações iguaizinhas àquela que foram reportadas anteriormente, porque então o canal de denúncias não vai servir para nada a não ser sinalizar naquele momento e punir a pessoa que está a incorrer em fraude ou que está a cometer uma má prática. Okay. Obrigada, Susana. Não sei se agora querem o José Ricardo ou o Bruno comentar. Nós temos aqui um conjunto de perguntas que eu penso que são mais diretamente relacionadas para o José Ricardo, uma vez que são mais específicas relativamente à legislação propriamente dita. São perguntas muito técnicas e, portanto, não sei se quer o Bruno fazer agora uma nova intervenção ou se quer o José Ricardo primeiro fazer aqui algumas respostas destas perguntas. Bom, Helena, antes de responder concretamente a estas perguntas, e Bruno intervém quando entenderes por bem, independentemente de eu estar antes de responder às perguntas, eu gostava de só dar aqui duas notas. Aliás, no seguimento da intervenção do Bruno e em parte já realçado também pela Susana. Eu confesso que prefiro ouvir o ouvido quanto à importância, ou melhor, quanto à questão da vulnerabilidade de qualquer canal de denúncia, e de ser um facto, e portanto permitir empresas como a Visionware e outras poderem trabalhar e aperfeiçoar e afinar soluções que impeçam, ou pelo menos limitam com um grande nível de segurança as intromissões que sabemos que podem acontecer, mas também aproveitar para dar nota do seguinte, e desta forma já respondendo a uma das perguntas. A denúncia pode ser feita por escrito ou pode ser feita verbalmente. Não é por acaso que o Bruno, a apresentação que tem ali microfone. Portanto, a lei é clara quanto a isso. A forma da apresentação é escrita ou é verbal. Segunda questão. Não obstante ser desejado que o canal de denúncia assente num determinado suporte informático, nada impede que se possa encontrar aqui uma solução híbrida para o seu funcionamento. Isto é, em determinadas circunstâncias, o José Ricardo quer fazer uma denúncia, sendo responsável do canal de denúncia a senhora professora Helena Gonçalves. E a mim tem que me ser dada a possibilidade, primeiro,
de a Helena aceitar que eu faça essa denúncia do ponto de vista anónimo. Segundo, que me seja garantida a confidencialidade. E terceiro, eu dizer, Helena, eu vou fazê-la verbalmente, mas a Helena, o que vai fazer é um registro que eu não, desculpem a expressão, eu não quero aí potencialmente a gravação da minha denúncia a circular pela internet. Portanto, Helena encontra a solução que entender para conservar a gravação da minha denúncia, mas eu não quero isso a circular na internet. É evidente que essa conservação tem que poder ser auditada, tem que se encontrar aí uma solução, tem que se encontrar uma solução para isso. Portanto, eu julgo que, porque evidentemente de reter a preocupação que o Bruno hoje aqui nos transmitiu, assente na experiência que tem, e que possamos perceber que a lei não impõe, sublinho, uma solução assente num sistema informático. Uma solução híbrida, na minha perspectiva, é perfeitamente legítima e desejavelmente prosseguida. E com isto quero dizer o seguinte, o denunciante não pode estar limitado quanto à forma como apresenta a sua denúncia. O denunciante tem que se sentir livre, despreocupado, saber que tem um meio que é user-friendly ao qual possa recorrer para poder, descansado, sem qualquer sinal de potencial pressão, futura perseguição, fazer a sua denúncia. Eram estas notas que eu gostava de dar, e não sei se antes de entrar na resposta às questões que são colocadas, não sei se Bruno queres dizer alguma coisa. Eu só quero acrescentar aqui, desculpa, antes Bruno, uma coisa que é absolutamente crucial e que tem algumas organizações tendo em vista que provavelmente agora, com estes canais tão sofisticados e bem, qual é o papel do provedor de ética numa organização? Ora, exatamente o que o José Ricardo está aqui a dizer é que o provedor de ética, para além de, naturalmente, ter que estar atento a tudo o que se passa nestes canais tecnológicos e, portanto, garantir e fazer estas auditabilidades, etc., também a parte da compliance, é exatamente o fundamental para estas pessoas que não querem, não podem, ou são matérias tão sensíveis que elas próprias consideram que não é importante fazê-las nos canais digitais e, portanto, usarão internamente a pessoa que em regra é, enfim, não é figura do provedor de ética ou outra coisa que queiram chamar, não é? Mas que, na verdade, vai permitir que qualquer pessoa se possa dirigir, inclusive pessoalmente, e, portanto, para que a pessoa possa recolher essa denúncia ou sinalizar essa preocupação. E, portanto, era só para garantir que aqui, portanto, quando se está a desenhar um modelo de gestão do canal, que ele tem que estar também incluído dentro do modelo de governance da ética, e que essa é uma figura fundamental, como depois nós vamos ver, enfim, durante o curso, nos vários modelos de governo e de implementação de combinações entre as áreas de ética e compliance, que isso é possível. Obrigada, José Ricardo, por ter levantado esse tema, porque ele é, na verdade, muito importante e não se fala muito desse tema da apresentação oral das denúncias. Bruno. Eu deixo só aqui uma nota, bem mais ou menos na sequência do que disse a Susana, e depois o Zé Ricardo veio aqui consolidar isso precisamente. E vou dar aqui, primeiramente, o nosso feeling sobre isto, no que respeita à questão do canal de denúncias, de ter que estar disponível, ou seja, nós, como Security Officers, temos que defender uma organização, nós temos muito pouco interesse em ter um canal de denúncias com informação. Portanto, para ser muito pragmático. Portanto, quanto menos valioso for essa plataforma com informação lá dentro, menos impacto ela terá se houver um ataque com sucesso.
E, portanto, nós, como Security Officers, ou por ser uma organização A, quanto menos informação estiver naquele canal de denúncias, naquela plataforma armazenada, bem ou mal, ou o que seja, melhor será para nós, porque menos valor ela terá. E, portanto, serei sempre adepto que isto, tudo que seja em termos de comportamentos pré-ilegítimos, maliciosos, possam dar para o direito a um processo de denúncia, sejam tratados antes de haver uma denúncia. E, portanto, estou aqui a dar um thumbs up para a componente ética, porque realmente é por aí que temos que ir. Porque, mais uma vez, eu referi muito mais que este processo não houvesse denúncia, e para haver denúncia tem que haver aqui uma antecipação, uma detecção, uma monitorização, para que possam, na vertente ética, prevenir que algo aconteça depois de ir a uma denúncia, e aí já é irreversível, pode ser a possibilidade de ser algo verbal e não estar na plataforma. No meu entender, para que fique claro, eu sou muito adepto que a plataforma de denúncia esteja vazia, portanto, se a possibilidade de ser tudo resolvido antes, fantástico. Eu creio que muitas das perguntas que estão aqui ou são demasiadamente técnicas, ou o José Ricardo acabou por, nesta sua intervenção, já ir falando delas, que tem a ver com também, que é uma coisa muito importante, quase que me permite responder a todas estas perguntas técnicas que estão aqui, que é que, na verdade, cada organização é uma organização em concreto e não há um modelo que seja aplicável a todos. Há, na verdade, um conjunto de requisitos legais que têm que ser muito bem vistos pela área do legal ou compliance da organização, seja ela uma organização com 50 trabalhadores, seja ela uma organização com 5.000 ou 50.000 trabalhadores. Naturalmente que a robustez será completamente diferente, ou a necessidade de implementação de canais são muito diferentes, mas, na verdade, há um conjunto diverso de desenhar modelos para que isto seja importante, desde a utilização de desde um comitê de ética, desde pessoas que trabalham no governo, da Comissão Geral de Supervisão de uma qualquer organização, das comissões de administração, enfim, há um conjunto de instâncias, de organismos que podem ser desenhados e implementados com soluções conforme a empresa esteja criada e conforme os próprios organigramas da empresa, e, portanto, isto é algo que não há uma solução, ou não há uma solução para todos. E por isso, e como nós neste momento já passamos, enfim, estes 10 minutos, eu pergunto só se alguém quer dar um comentário geral. Sim, José Ricardo. Helena, deixe-me só pelo menos... vi aqui duas perguntas que não foram respondidas e, portanto, se a Helena me der licença, claro, sim. Uma pergunta é: a lei portuguesa prevê a obrigatoriedade de compliance anti-branqueamento de capitais das organizações? A resposta é sim. É um tema sobre o qual hoje não tivemos tempo para falar, que é o Regulamento Geral de Prevenção da Corrupção, que vai ser abordado também no curso em outubro, e um dos crimes que é abrangido por este regulamento e por todas as medidas de compliance, código de conduta, canal de denúncia, formação e regime de prevenção e risco de corrupção, é um dos crimes que é abrangido neste Regulamento Geral de Corrupção, ou prevenção de corrupção, que já entrou em vigor, e o regime sancionatório, se a empresa tiver mais de 250 trabalhadores, entra em vigor em junho do próximo ano. Se tiver entre 50 e 249, entra em vigor em junho de 2024. Depois tem aqui uma pergunta que é: onde é que tu estás? O canal de denúncia não pode ser apenas acessível aos colaboradores mediante autenticação, embora mantendo o anonimato. Eu se calhar, Bruno, talvez te passasse a ti esta resposta, que me parece aqui como uma componente mais técnica. Sim, posso dar aqui uma maneira rápida. A plataforma tem que permitir nos sinónimos, portanto, tem que estar vindo do exterior. Portanto, isso é um dos requisitos. Portanto, sim, pode ser via interna, com um canal interno, mas está sempre disponível um canal externo para intervenientes que estejam fora da organização ou queiram garantir o seu anonimato, poder fazer através de um canal externo à organização. Okay? Já agora eu salto logo para a última pergunta que tem aqui em baixo, que tem a ver com a questão
do anonimato via uma denúncia via web, via plataforma, o facto é que se houver um registro na plataforma diretamente de uma pessoa que quer ser anónima na denúncia, basta se registrar nela, fica um registro de um user e sempre depois quer haver um tipo de comunicação é feita através da plataforma, okay? Garantindo sempre o anonimato. Não há troca de e-mails, não há troca de telefones, não há nada. Okay? É um canal bidirecional que a plataforma permite fazer dentro do seu registro anónimo. Okay? Obrigada. Eu vou então agora só muito rapidamente fechar, digamos, este webinar, mas primeiro vou só muito recordar rapidamente que, na verdade, nós achamos todos, enfim, como parece que me ficou provado, que um programa de denúncias é parte integrante de um programa de gestão da ética mais abrangente que visa reforçar a cultura ética de uma organização e, no fundo, transformar a forma de gestão da ética também. E, portanto, dizer que este curso, que tem basicamente 4 grandes tópicos, não é? O curso que é toda a parte da gestão da ética organizacional, portanto, ética e whistleblowing e a gestão da ética organizacional, o compliance e o whistleblowing e a gestão do canal de denúncias, depois o Regulamento Geral de Prevenção da Corrupção, que o José Ricardo acabou de falar, e depois temos ainda, digamos, uma forma de como é que nós vemos isto em conjunto. E para isto nós vamos ter, digamos, um painel de luxo. Antes disso, este curso vai ser feito em 4 sessões, em 4 manhãs de 4 horas. Nós optamos por fazer, depois de várias insistências de algumas pessoas, o formato blended, ou seja, ele vai ser presencial e as pessoas podem estar online em simultâneo, ainda que não seja gravado, e portanto as pessoas podem estar a presenciar todas as sessões ou algumas online. O último dia, a última manhã vai ser uma manhã especial, porque ela coincide com o dia da celebração do Global Ethics Day. E, portanto, não só vai ter um almoço, como nesse dia nós vamos ter uma mesa redonda, nós vamos ter connosco, enfim, aqui um conjunto de 5 pessoas que, na verdade, têm que estar preocupadas e se preocupam em gerir, organizar todo o canal, as diferentes formas do canal, e que, no fundo, vão responder-nos como é que nas suas organizações concretas eles respondem a esta pergunta, que no fundo era a pergunta desta nossa aberta, que é se a gestão eficaz dos canais de denúncia pode robustecer a cultura da ética das organizações. Nós achamos que sim, naturalmente, mas há casos concretos de empresas completamente diferentes, de empresas de serviços, de empresas mais pequenas, de empresas maiores, e que, portanto, nos vão dar esta sua partilha de como fazem nas suas empresas concretas. Para terminar, só para dizer que, na verdade, nós achamos que um programa de ética e compliance serve para evitar más práticas, mas serve também para reforçar práticas éticas, e por isso é muito importante trabalharmos não só o diálogo entre as duas áreas, para que elas possam, na verdade, trazer esta confiança que todos precisamos nos canais, mas também, enfim, aspirar a que a organização seja cada vez mais ética, não só para a organização, mas também, enfim, para a sociedade. E terminamos aqui, agradecemos a todos a presença, ainda estão aqui muitas pessoas, muitos participantes a ver-nos, apesar de termos ultrapassado, como dissemos que poderíamos ultrapassar 15 minutos. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo, do ponto de vista de temas mais científicos, ou com a minha colega Isabel Barros, com temas mais técnicos, nomeadamente de inscrições. Ficamos à vossa espera até ao próximo mês. Esperamos ver-vos a todos. Obrigada, Susana, obrigada, Bruno, e mais uma vez obrigada também ao José Ricardo por partilhar a coordenação deste curso comigo. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena, é um privilégio. Boa noite a todos. Susana e Bruno, obrigado pela vossa participação e boa noite a todas e a todos que estiveram connosco e que neste momento ainda se mantém 58 pessoas. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado.